Olá, bem-vindos a mais um episódio, o último episódio do ano de Negócios Sem Trela e Indie Founders. Isto é uma entrevista que vai ser gravada em português, mas que depois vai ser traduzida para inglês. Por isso, se estiverem a ouvir isto no podcast Indie Founders, se a voz estiver um bocadinho diferente, já sabem porquê. É porque utilizamos inteligência artificial para fazer a total tradução deste episódio. Vai ser um episódio wrap-up de 2025 e é por isso que está aqui o João. Obrigado, João, por teres vindo. Nada, Tiago. Obrigado pelo convite. O João é, como muitos já devem saber, é o meu cofundador da PodSqueeze e de tantas outras aventuras de empreendedorismo. E foi um ano interessante, foi um ano bastante challenging, tanto a nível pessoal como a nível profissional, com muitas novidades em termos de tecnologia, e por isso hoje vamos analisar e vamos falar de tudo um pouco. Vamos falar, obviamente, dos nossos produtos, vamos falar do PodSqueeze e de outros produtos que desenvolvemos, vamos falar de AI, vamos falar deste novo espaço em que estamos agora, que é o nosso novo escritório e como é que chegámos até aqui, e também um bocadinho do futuro do que é que estamos a pensar para 2026. Vai ser uma conversa sem filtros, uma conversa em que vamos tentar mesmo ir a falar aqui. Nós não temos nenhum script para além destas guidelines, mas se calhar vamos começar assim com uma pergunta. João, PodSqueeze é para vender? Começamos logo com a pergunta mais difícil, não é verdade, Tiago? Tem que ser. É para manter a malta aqui. Para manter a malta. É o hook. Era o hook. Exatamente. Toda a gente está neste momento pregada à cadeira para saber se o PodSqueeze é para vender ou não. Assim, fazendo assim, diz-me só sim ou não e depois voltamos ao tópico. Eu acho que eventualmente sim. Não sei se é para já, mas o nosso objetivo sempre foi vender o PodSqueeze, não é? Agora, quando exatamente é que, por um lado, custa vender um negócio que é um asset, porque apesar de tudo, o PodSqueeze não está a crescer como nós queríamos, tipo aquele ritmo de startup, mas está ali, estamos muito bem posicionados no Google, está a trazer, é uma empresa perfeitamente profitable, está a trazer ali aquele rendimento muito sustentável por mês, está a crescer ao ano, uma porcentagem, já não sei quanto é que nós dizemos, 8% ou o que é, e portanto custa sempre vender um asset tão bem estruturadinho, não é? Para uma empresa bootstrapped, em que ter assim um asset destes é quase tipo, estrutural, não é? Mas eventualmente. Eu estive a fazer um brainstorming com o GPT Então, ontem, sobre se devíamos vender o PodSqueeze ou não. O PodSqueeze, só para terem uma noção, no primeiro ano, em 2023, cresceu de 0 até perto de $10,000 MRR. 2024 cresceu, ou seja, foi um crescimento, bem, como começou em 0 é difícil de medir, mas foi um crescimento muito grande. Depois cresceu em 2024 de 10.000 para 15.200. Foi um crescimento, acho que à volta dos 30, 40%. E depois, este ano, em 2025, cresceu de 15.200 para 15.600. Yeah. Ou seja, é um crescimento, mas é um crescimento praticamente uma estagnação, não é? Foi tipo 1 a 2%. Então eu fui ao ChatGPT e estava a perguntar, porque houve mesmo assim métricas positivas, nomeadamente o churn, que desceu bastante. O churn neste momento, o nosso net churn está em 7,5%. Agora não sei de cor quanto é que desceu ao certo, mas desceu bastante. E neste momento 7,5% como net churn já está melhor que a mediana do Stripe. O Stripe dá-nos aquelas benchmarks. Mediana em relação a outros negócios? Sim, em relação a outros negócios. O que é bastante positivo. O crescimento no Google que tu também mencionaste. Então eu estava a falar com o ChatGPT, estou sempre a dizer PodSqueeze, com o ChatGPT, e ele ou ela, não sei como é que interpretas, disse-me que ainda não é a altura de vender. Então. Disse-me que não é a altura de vender porque neste momento é um lifestyle business, como estava a dizer, não é um business de VC, não é um business com um crescimento muito grande. Pois. E o que eles me disseram é, uma pessoa que vai comprar este negócio não vai avaliar pelo ARR ou pelo MRR, vai avaliar pelo profitable
ou seja, pelo EBITDA. E que é basicamente o MRR ou ARR menos as despesas. Mas faz sentido, porque é exatamente isso que nós valorizamos no Pod Squeeze neste momento, enquanto empreendedores bootstrapped. É este stream de revenue, bué Exatamente. steady, bué profitable, né? Com despesas sempre muito controladas e Exatamente. muito previsíveis. Portanto, pá, eu compreendo que seja isso que alguém que vai comprar o Pod Squeeze vai olhar, porque é exatamente isso que nós valorizamos no Pod Squeeze. Yeah. Neste momento o Pod Squeeze está com um ARR de um bocadinho menos de 200 mil ao ano, dólares, mas tem uma profitability muito alta. Uhum. É uma profitability perto dos, se calhar, 70%. Ora, isto dá, segundo as minhas contas, era 120 profitability, e eles dizem que depois conseguimos vender por entre, eu disse 4,5 ou 5,5. 4 a 5,5. Ou seja, Um múltiplo. múltiplo. Ou seja, ficava ali entre os meio milhão e os 700 mil. Ok. Que é um número mesmo assim interessante. Uhum. E ele disse que mesmo assim, tendo em conta as métricas, não vale a pena vender já, mas que devemos ter os nossos selling triggers. Ou seja, e o que ele sugeriu era, se eventualmente o MRR começasse a descer dos 15 mil dólares para 14, 13 mil dólares e se mantesse a descer, ou numa trajetória descendente, se o churn subisse muito, se houvesse se realmente o translation e tudo isto fosse uma commodity e as pessoas deixassem de usar o Pod Squeeze, aí faria sentido vender. Mas o trigger dele é se a empresa perder desempenho é que tu vais vender? Yeah. Ou seja, aqui a lógica, isto não funciona como um outro asset qualquer em que deves vender quando ele está alto. Foi o que eu também pensei, mas Isso não entrou na conversa. Ele disse que não, ele disse que só porque, a menos que realmente ele comece a descer a pique, ou seja, temos um negócio e de repente, sei lá, é proibido usar AI e de repente vai de 15 mil para 0 em meses, obviamente que isso aí é invendável, não consegues vender. Mas se começar a descer, mas mesmo assim de uma forma muito steady e muito ligeira, ele diz que ainda é um asset, porque mesmo assim ainda vai demorar muito tempo até a coisa morrer, e depois obviamente desvaloriza, se calhar já não vendes por 4 vezes ou 5 vezes, vendes se calhar por 3 vezes, mas compensa esperar, porque enquanto esperamos estamos a fazer dinheiro, não é? Uhum. E pode haver a possibilidade dele se manter. E o que ele também diz é, se o Pod Squeeze se mantiver steady, ou mesmo com um crescimento de 1 ou 2% durante mais um ano, dá mais força ainda para vender para o próximo ano, porque mostra aos investidores que temos um produto, um cash cow, uma coisa que está a dar dinheiro. Ok, mostra que mesmo apesar da desaceleração neste último ano, essa desaceleração não está a caminho do zero, ou seja, desacelerou, mas continua a manter ali. Pá, faz sentido, sim. Sim. Faz sentido e são todas essas vantagens que eu vejo para alguém que quer comprar o Pod Squeeze, que são exatamente aquilo que me faz não querer vender o Pod Squeeze. Por isso, não sei bem como é que esta decisão vai surgir. Que tem que ser essa questão dos triggers, se calhar, né? Mas uma coisa também interessante que tu tinhas mencionado já há uns meses, que era que a profitability do Pod Squeeze era praticamente zero porque estava a pagar 2 ordenados, o meu e o teu. Mas o que nós realmente reparámos é que, principalmente nestes últimos meses, em que tu tens focado mais noutros projetos e eu tenho focado mais no Pod Squeeze, que realmente não precisa, nem precisa de 2 pessoas, nem precisa de uma pessoa full-time. Porque agora que temos tudo automatizado, e isso vai entrar nas minhas descobertas desde 2025, há muitas coisas que já estão automatizadas, que mantêm o Pod Squeeze steady e realmente não é preciso, não é? Ou seja, eu tenho muito tempo, tu não precisas dedicar a isto, ou seja, realmente é uma profitability. Eu diria que se calhar neste momento precisamos de 10, 12 horas semanais para manter o Pod Squeeze. Eu acho que isso até é interessante, se calhar uma ponte para o próximo tema, que é quando é que um empreendedor percebe que 80% do seu trabalho está aí para o lixo e que se calhar se fosse de férias estava a fazer o mesmo dinheiro. Isso é uma coisa um bocado difícil de gerir enquanto bootstrapper. Realmente é interessante, nós estávamos os dois a trabalhar full time para o Pod Squeeze, sempre a experimentar coisas novas, novas técnicas de marketing, a desenvolver o produto. De repente eu concentrei-me noutros produtos, tu concentraste em otimizar pequenas coisas, mas se calhar não
manter sempre aquele ritmo, mas explorar coisas novas, e o Pod Squeeze manteve-se mais ou menos Yeah. com o mesmo desempenho. Ou seja, realmente, como é que tu fazes esta gestão? Tipo, que se calhar realmente o Pod Squeeze não precisa de 2 pessoas em full time, uma só para ali para fazer umas manutenções é suficiente. Mas isto é um assunto filosoficamente interessante também para um empreendedor bootstrap. Onde é que tu encontras aqueles 20% do teu trabalho que tem o impacto enorme, e como é que tu finalmente decides, ok, 80% do que eu estou a fazer é porcaria e vai para o lixo e deixa-me cá concentrar noutra coisa. Como é que tu fizeste como é que tu fazes essa gestão agora? Pá, eu acho que o que é Ou como é interessante, que lês isso agora? eu acho que é aquela questão do copo, podes ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ou seja, havia uma altura que estava muito frustrado, porque é exatamente isso, eu e tu dávamos 100% no Pod Squeeze e o crescimento era muito baixo. Isso é muito frustrante. Pá, porque estás-te a esforçar imenso, estás a abdicar de partes da tua vida para investir mais numa coisa que depois não cresce. E isso é ver o copo meio vazio. O copo meio cheio foi exatamente o que estás a dizer. Nós, neste momento, não precisamos trabalhar 8 horas por semana, ou 10, para manter o que temos. Ou seja, de certa forma, a nossa hora é extremamente alta, porque só precisamos trabalhar 12 horas semanais para manter aquele income. Agora, como é que eu vejo isso? Se vale a pena ou não? Eu acho que vale a pena olhar se calhar, para o tamanho do mercado e ver se nós temos realmente, se nós temos um path em que nós sabemos que, sei lá, se fazer mais blog posts é igual a trazer mais clientes, pá, faz todo o sentido investir tempo e dinheiro. Se não temos um clear path, não sabemos o que é que vai melhorar. Mas essa é que é a questão, é que o motivo pelo qual o empreendedor, do modo geral, e o bootstrapper em particular, gastam-te tanto tempo em trabalho que não dá em nada, é exatamente a confusão mental que existe em empreender. Que empreender é realmente fazer sentido do caos, não é? Tu nunca sabes qual é que vai ser a próxima coisa que de perto tem técnicas de marketing, agora não, vamos fazer vídeos para a social media, não, vamos experimentar aqui uma coisa de cold email, não, vamos fazer uma automation, não, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E às tantas damos por nós a disparar para todo lado, completamente a ser drained. E eu acho que neste último ano nós aprendemos uma coisa, um insight novo talvez, que tu tens andado a falar muito, que se calhar ajuda a reduzir esta confusão, que é o distribution is key. Yeah. Porque uma coisa é certa, isto é uma coisa que eu acho que é muito interessante em empreendedorismo bootstrap, que é, normalmente quando tu fazes um produto, um problema teu, e nós vimos isso com o Flare Cut, com o Video Quality Enhancer, com o Hunch Machine, com outros produtos que nós fizemos ao longo do ano, é relativamente fácil tu conseguires criar um produto que tem uma conversion rate ali entre sei lá, 1 e 3%, se calhar. Quando tu fazes, é mais ou menos normal, quando tu fazes um produto que resolve um problema e trazes pessoas ao site, normalmente é essa a conversion rate que tu observas, across the line, across todos os produtos que fizemos. Portanto, acaba por se tornar, o verdadeiro problema é, ok, como é que tu trazes mais pessoas ao site? Porque a partir do momento em que tens essa conversion rate, a partir do momento em que a conversion rate é tão predictable nos produtos em que tu fazes, o verdadeiro desafio torna-se é trazer pessoas para o site. E portanto, eu acho que o grande insight de 2024 foi, ok, vamos parar de fazer features, vamos parar de se calhar fazer approaches, cold emails, cold isto, se calhar mesmo o B2B, também gastámos imenso tempo em B2Bs que não funcionaram, e concentrar só a trazer pessoas para o site. E aquilo que nós conseguimos fazer bem atualmente é SEO. Também andámos a fazer outras coisas, experimentar com vídeos e por aí fora, mas eu acho que isto nos levou, ao reduzir a nossa confusão, levou-nos agora para outro path completamente diferente, que é o path do Audio Enhancer e do Video Quality Enhancer. Uhum. Não sei se queres desenvolver um bocado isso e porque é que nós fomos para esse Audio e Video Enhancer. Eu quero, mas antes ainda queria só falar um bocadinho do Pod Squeeze. Porque agora disseste uma coisa que era interessante sobre o B2B. Tu dizes que foi uma perda de tempo, mas Não foi tudo, claro que nós conseguimos muitos sim, wins em B2B. eu acho que isso foi uma coisa bastante positiva mesmo assim deste ano, que foi no ano 2025. Neste momento todas as grandes media companies em Portugal, ou a maioria delas, são clientes Pod Squeeze. E nesse aspecto foi uma coisa positiva em que tivemos sucesso. Eu acho que foi um grande sucesso, porque para duas pessoas, uma empresa pequena, entrar assim no mercado
no mercado B2B foi muito positivo. O que não foi tão positivo é realmente os baskets, ou seja, foi difícil nós fazer essa transição do B2C para o B2B foi difícil, porque nós temos uma checkout page que tem os preços para o B2C e de repente, como é que nós vamos justificar um preço que é 3 vezes mais caro para um B2B quando eles podem simplesmente subscrever no nosso site para o modelo B2C? Isso foi um desafio muito grande, um desafio que nós tentámos resolver alterando um bocadinho a pricing page. Mas primeiro explicar porque é que isso é um desafio, porque, ou seja, conseguir um cliente B2B não é uma coisa que conseguir um cliente B2C. Um cliente B2B, e eu acho que as pessoas não têm noção disso, pelo menos empreendedores que estão a começar agora, especialmente bootstrappers, não têm noção do trabalho e do tempo que demora a converter um cliente B2B. Por exemplo, não sei se posso dizer os nomes dos nossos clientes ou se calhar não vale a pena. Pronto, nós temos clientes que são grandes grupos mídia. Está no nosso site. Está no nosso site, de qualquer das formas. Mas pronto, sei lá, por exemplo, o primeiro grande cliente que nós conseguimos, que é um canal de televisão que toda a gente conhece, demorou o quê? 6 meses a converter, para aí, meio ano, desde o primeiro contacto no Web Summit. Sim, sim. Depois foi... E todos têm sido mais ou menos, sim. mesmo que tenham sido 6 meses, São pelo 6 menos meses. 4 meses. E aí é mais mérito teu, porque tu realmente tens feito um trabalho desse de acompanhamento e vendas e não sei o quê. Mas isso tem sido, é sempre, tipo, a partir do momento em que fazes o primeiro contacto, é ir atrás do cliente, perceber as expectativas, tentar vender uma feature, depois até, sei lá, nós andámos a modificar o nosso produto para o acomodar a estes clientes. Às vezes eles diziam, sim, está muito bom, mas se tivesse mais esta feature aí, então é que era muito bom. E nós íamos lá desenvolver o produto nesse sentido, ou seja, não faz sentido gastar este tempo todo, recursos e por aí fora, para depois o cliente pagar 200 euros por mês, 300 euros por mês, que é aquilo que um B2C, às vezes nós tínhamos clientes que entravam no nosso site pela primeira vez, um B2C qualquer, e subscrevia 300 euros por mês, sem ter esse trabalho todo. Portanto, essa é que foi a dificuldade, foi perceber como é que isto faz sentido financeiramente. Não. Sim, sem dúvida. E depois a segunda dificuldade, para já foi isso, tentar ver como é que conseguíamos ajustar, tentámos acabar, a última solução, que não sei se é a ideal, que acabámos por optar foi cortar o agency scale, que era a nossa tier superior, e colocar só um enterprise. Agora, o outro segundo desafio do B2B foi que os nossos esforços para fechar clientes fora de Portugal foram zero. Foram zero, não, deram zero de resultados. Fomos a conferências, recentemente fomos a Madrid, a Espanha, falámos com grandes grupos de mídia. Contratámos uma pessoa, foi este ano, a Lilian. Contratámos uma pessoa só para se dedicar a fazer as cold calls, cold messages no mercado da América Latina. E apesar dela conseguir fechar demos, não fechámos nenhum cliente. Porquê? Eu não faço ideia, gostava de saber a tua opinião. Nós já discutimos isto muitas vezes, não é? Há um fenómeno qualquer aqui, isso há claramente, porque nós convertemos praticamente todas as rádios e televisões portuguesas, mas não conseguimos converter nenhuma rádio nem televisão estrangeira, apesar de termos mercado de demos, falámos com eles lá mesmo pessoalmente. Fomos a conferências, foi em Espanha, mas também fomos a de Londres também, eu não, na altura já foi com esse intuito. Nessa altura ainda não. Mas pronto, chegámos a falar cara a cara com muitos B2Bs estrangeiros. No início a hipótese era, ok, se calhar é a língua, a proximidade da língua, as pessoas, ok, são dois jovens empreendedores, identificam-se com ele, há aquela empatia de ser um conterrâneo teu. Mas depois nós também... Achas que em Portugal houve isso? Eu senti que as pessoas... Eu acho que sim, eu acho que é capaz de haver um fator emocional por trás da cena. Mas nós tentámos também no Brasil, não é? Para tentar excluir o fenómeno da língua. E o Brasil não resultou muito bem. Depois também, para testar também mais um bocado essa questão da língua, nós contratámos a Lilian, não é? Que era do Panamá, e foi fazer tudo o que era cold outreach através do WhatsApp às rádios e televisões todas da América Latina. E ela fez um ótimo trabalho, conseguiu contactá-los, conseguiu o primeiro contacto deles, revelaram interesse, mas depois íamos fazer os demos e depois as coisas perdiam-se um bocado. O que é estranho, porque nós vemos que as rádios e as televisões que nos usam cá em Portugal usam muito o PodSqueeze, estão sempre ali no limite dos minutos.
Portanto, se o PodSqueeze é útil para as rádios e televisões cá em Portugal, como é que nós falhámos a fazer as rádios e televisões dos outros países ver que realmente o PodSqueeze é útil? Onde é que achas que falhou? É um mistério. Não faço ideia. Mais um mistério para juntar à lista de mistérios Sim, completamente. Eu aqui a não... empreender. É daquelas que ainda não sei, não faço ideia. Podemos se calhar discutir com o GPT. Mas não... A minha única hipótese é essa. É que mesmo assim é não falarmos a língua. Mesmo assim é não falarmos a língua. Porque é a única diferença. A única diferença é realmente é a língua. Porque em termos de grupos de mídia, os grupos de mídia são iguais. Também estão a investir em podcasts. Não têm uma ferramenta. Eu acho que é só mesmo isso. Ou seja, se fosse isso e nós pegássemos na Lilian e puséssemos ali a não só fazer o outreach, mas também o acompanhamento e os demos e por aí É fora, possível. achas que teriam acabado possível. por converter? Só que aí lá está. Aí o básico ainda tinha de ser maior. Porque estamos a Exato. pagar a uma pessoa. Sim, eu acho que esse foi um motivo pelo qual depois nós acabámos por cortar com a Lilian, porque na altura, pá, ainda estávamos a pagar muito à Lilian, tipo que é 800 euros por mês, mas mesmo pagando 800 euros por mês, nós tínhamos que pensar, ok, 800 euros por mês para uma pessoa dedicada a isto, mas estes B2Bs demoram 6 meses a converter. 800 euros vezes 6 meses, nem sei quanto é que dá, o que é? 3.200 euros, o que é? Ou mais, não é mais. Quanto é que dá? 40 40 e tal. 40 e tal, né? Não sei, qualquer coisa. 48, né? 6 vezes 48, 4.800. Era 4.800 euros que íamos pagar à Aline só para começar a pagar-se ela própria, né? Passados 6 meses. Pá, para uma empresa bootstrap começa a ser pesado, e depois há o fator de risco, podias não conseguir, né? Podias estar a pagar 4.800, depois não dava em nada, eventualmente poderia dar e tal. Ou seja, decidimos ir por outra E prioridade. aqui é que eu vejo a diferença entre ter uma empresa bootstrapped e uma empresa VC. Ou seja, e nós falámos um bocadinho disto no início do ano, se queríamos ir a levantar uma ronda de investimento, optámos por não o fazer, porque realmente parecia que no mercado em si, e olhando mesmo para os nossos competidores, se calhar só tirando o Riverside, que é um competidor, mas que também se foca muito depois só na parte de recording de vídeo, não há assim ninguém que tenha explodido, não é? E era difícil justificar um investimento de milhões ou de centenas de milhares com uma empresa que não pareça ter esse tipo de crescimento. Mas só aí é que fazia sentido fazer esses bets, não é? Porque tu dizes que 800 euros não é muito. Pá, mas para nós já é. Porque nós, com um ARR de 200 mil, que não é assim muito, a dividir por 2, menos as despesas todas, se ainda vais meter 800 ou 1000 euros mais, nessa altura tínhamos o Richard, fica muito pouco para nós. Sim, é pá, mas até poderia fazer sentido arriscar se realmente a questão dos baskets estivesse resolvida, não é? Mas se calhar, mesmo que só trouxesse resultados passado, vamos supor, 6 meses, para nós, não sei se tínhamos esse cash flow, porque eram 6 meses em que nós estávamos a cortar no nosso ordenado sem saber se alguma vez ia ter resultado. Por isso, lá está, para nós como empresa bootstrapped, que ainda por cima não tem um ARR muito alto, temos de ter muito cuidado com os investimentos que fazemos. Normalmente tentamos ter investimentos que resultem a short term, a curto prazo tenham melhores resultados. Isso é uma grande diferença entre uma empresa bootstrap e uma empresa com dinheiro VC. É que uma empresa bootstrap tem de testar e ver se funciona e ter resultados rapidamente, senão tem que priorizar outra coisa. O risco é demasiado grande de estar meses e meses e meses a perder o dinheiro sem... Mas sim, se alguém tiver a ouvir a entrevista ou a ver a entrevista, tiver sugestões de porque é que funciona no mercado português e não funciona fora, por favor enviem-nos mensagens, porque é uma daquelas questões, ainda não conseguimos desvendar esse mistério, e não foi por falta de tentativa. Neste momento criei uma automação que está sempre a mandar mensagens, e fomos a conferências, fizemos tudo o que nós sabemos e que nos foi possível, e neste momento ainda não conseguimos. Durante algum tempo achei que o B2B pudesse ser a solução do PodSqueeze, porque realmente uma grande questão do PodSqueeze, para não entrar muito agora também em detalhes, mas é o PodFade, que é o churn que vem da malta que usa podcast e que cria um podcast e depois acaba por desistir e passar 2 ou 3 episódios. Mas quando temos media companies que produzem 40, 50,
60, 100 podcasts. Epá, esse share não existe. Então achávamos que podia ser por aí. Mas, eventualmente, não foi. E pronto, só para concluir esta questão do Pod Squeeze, acho que é isso. Acho que temos um negócio interessante, é um lifestyle business, é um negócio que se calhar faz sentido não vender já pelo aquilo que o GPT diz, apesar de a mim me dar um bocadinho de medo de que se realmente as coisas começam a cair, depois podemos perder algum dinheiro com isso, mas é isso, é um negócio que neste momento nos está a sustentar, não é o salário que eu quero, eu queria ter mais, mas que nos permite dar-nos tempo para nos focar noutros projetos, e se calhar o ideal é mesmo isso, é pelo menos manter o Pod Squeeze, ir vendo e fazendo pequenos testes, ver se eventualmente conseguimos desbravar um novo mercado, uma nova forma de crescimento, mas não com grandes esperanças, e manter, e depois eventualmente, se realmente atingir algum destes alertas, vender. Ok, Concorda? então sim, concordo. Eu neste momento já não estou a ver assim nada que se vá revelar o santo graal das soluções para o Pod Squeeze. Era uma questão de distribuição, é assim, nós já Pois é vimos, isso, e há alturas que começam a entrar mais clientes porque há melhores distribuições, não é? E se nós conseguimos, mas lá está, distribution is key. Sim, a nossa técnica até agora tem sido, nós estamos muito fortes no SEO. Epá, nós fizemos tanta porcaria. Já tentámos, desde o início do Pod Squeeze, já tentámos fazer vídeos, shorts, tentar Mas sim, com nunca tem grande hooks sucesso. virais, com todo o tipo de coisas. Já pagámos a influencers. No SEO, desenvolvemos o SEO muitíssimo, com artigos, com páginas, com pequenas ferramentas gratuitas para atrair backlinks e todo o tipo de coisas. Fizemos cold emails, né, campanhas de emails que ainda fazemos atualmente. Sempre a analisar as analytics, tentar perceber como é que podemos, em que estágio é que os nossos utilizadores estão, se são starters, se são prós, otimizar tudo em campanhas de e-mail e por aí fora. E às tantas chegámos aqui a um nível em que a coisa estagnou um bocado, apesar de todos esses esforços. E basicamente a estratégia que nós estamos a utilizar mais recentemente é tendo em conta que o SEO, apesar de tudo, continua a ser a estratégia mais sustentável para nós, tem sido lançar novas features, mas não para responder às necessidades necessariamente que os nossos utilizadores pedem, mas para abrir um novo nicho no Google. Ou seja, recentemente criámos um editor de texto no Pod Squeeze. Para quê? Não porque necessariamente os nossos utilizadores pediram um editor de texto, mas para podermos usar as keywords online, audio editor e por aí fora. E assim alargar o leque de keywords no Google. E portanto essa tem sido a nossa estratégia. Não sei se há muito mais para explorar aí, mas aliás, essa tem sido a estratégia pela qual nós estamos agora a criar novos produtos, como o Audio Enhancer e como o Video Enhancer, que estão um bocado também alinhados com essa coisa do SEO. Comprámos um domínio por $1.500. Exatamente. E não sei, desde quando começámos alguma vez ponderaste, um domínio, para quem não sabe, mais ou menos um domínio que não tenha dono, custa à volta de $10 por ano. Há uns até bem mais baratos que isso. Gastar $1.500 num domínio, que foi $1.500, é quase o dinheiro que nós gastámos para decorar o escritório todo, com máquinas, com ginásio, com tudo. Foi uma decisão, de certa forma até foi uma decisão fácil, não é? Não sei se foi fácil, mas eu acho que, não sei se foi fácil, mas calhar foi a única que nós às tantas, nesta fase, era a única que nós estávamos a ver. Mas já agora explica aqui à audiência porque é que fizemos isso. Sim, porque é que fizemos e o que é que tu descobriste que deu essa ideia de investir? O que é que eu descobri nas nossas pesquisas de SEO? Que se calhar é uma coisa básica, é para quem está muito dentro do SEO, porque eu vejo muita gente a fazer isso. Não sei se é assim tão básico. Eu nunca Se não ouvi for básico, falar. isto é uma dica de ouro. Isso é. Isto é uma dica Quer dizer, estamos a fazer o teste. Vamos ver, mas parece. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, quando tu chamas ao teu site Pod Squeeze, se a pessoa for procurar no Google Pod Squeeze, o teu site aparece em primeiro lugar. Ou seja, o Google tenta fazer um match exato da keyword que tu estás a procurar com o endereço principal do site. Não vá a pessoa estar à procura daquele site em específico. Ou seja, se a pessoa procurar Video Quality Enhancer e nós tivermos um site videoqualityenhancer.com,
há uma probabilidade elevada da pessoa estar à procura daquele site em específico. E portanto, o que eu tenho andado a verificar é que usar esta técnica, comprar domínios que correspondem exatamente a keywords com alto volume, não-te uma grande vantagem em SEO. Por exemplo, eu via que quando nós pesquisávamos, por exemplo, nós estávamos muito fortes para Podcast Show Notes Generator, que era uma keyword muito específica, e o PodSqueeze estava em primeiro lugar, até que apareceu um competidor nosso, chamado podcastshowNotesGenerator.com, e passou à nossa frente. Passou à nossa frente porquê? Porque as pessoas procuram Podcast Show Notes Generator e se calhar poderiam estar à procura desse site em particular. O Google não sabe se a pessoa quer a keyword ou se a pessoa quer o domínio. Exatamente. E dá o domínio. E dá o domínio. Ou seja, mesmo nós tendo um site com muito mais domain rating, com muito mais conteúdo, com muito mais backlinks, aquele Show Notes Generator passou logo a primeiro lugar à frente do PodSqueeze. E eu tenho andado a verificar isto imensas vezes. Por exemplo, até a Carolina estava a procurar do Nano Banana e foi parar a um site chamado nanobanana.com, que não tinha nada a ver com o Google. Para quem não sabe, o Nano Banana é um gerador de imagens do Google. E o Google, em vez de mostrar o Nano Banana dele próprio, do Gemini, da AI do Google, do site da AI do Google, foi mostrar esse nanobanana.com que alguém comprou e registou e que não tinha nada a ver com o Google. Ou seja, o próprio Google não teve inteligência suficiente para se pôr à frente desse domínio nanobanana.com. Claro que o Google não faz assim, se calhar essas coisas, não discerne assim estas. O mesmo com o Whisper Transcribe? A mesma coisa com o Whisper Transcribe, ou seja, nós temos não é bem um competidor, é mais alguém que faz transcrições. Nós otimizamos imenso para podcast transcription. E é uma keyword que é uma das nossas maiores keywords, mesmo assim. Podcast transcription. Sim. E no entanto, quem aparece à frente é um Whisper, aliás, o gajo que tem esse site está a fazer um MRR muito maior que o nosso. Muito maior, sim. Mas muito maior. Porque as pessoas procuram o Whisper da OpenAI, que é o Whisper Transcribe, como duas keywords, só que eles registraram o whispertranscribe.com e fazem muito dinheiro com isso. Ou seja, nós agora tentamos, a nossa grande bet, pelo menos para o início do primeiro quarter de 2026, acho que vai ser essa. Nós compramos o Video Quality Enhancer, esse foi muito barato, foi 10 pau. VideoQualityEnhancer.com VideoQualityEnhancer.com que tem uma procura, se forem, pois claro que utilizam as ferramentas, nomeadamente do Google, para fazer a keyword analysis, tem uma procura entre, como é que é? 100 mil a 1 milhão pesquisas. Sim, é muita pesquisa. Que pode ter, claro que isto é um tráfego incrível, com uma competition low. E depois também temos este Audio Enhancer, que apesar de ter menos pesquisas, é uma keyword que é muito, muito pesquisada. Audio Enhancer. E nós encontramos esse domínio disponível por 1.500 euros. 1.500 dólares. No mercado em segunda mão, por assim dizer. Ou seja, alguém comprou aquele domínio e depois estava disposto a vendê-lo. Nós tivemos que fazer alguma negociação, ligámos, mesmo assim ainda conseguimos baixar de 1.700 dólares para 1.500 dólares e comprámos e investimos. Isto é 1.200 euros, mais ou menos, que é um investimento grande, mas claro que nós esperamos, se tiver zero de retorno é mau, apesar de podermos eventualmente revender o domínio, se não pode ser também muito positivo. Mas isso também não foi aleatório, nós comprámos ou seja, nós comprámos o domínio audioenhancer.com porque realmente identificámos que essa era uma keyword forte, mas também porque já estávamos a ter sucesso com essa keyword no PodSqueeze, ou seja, nós já estávamos a fazer dinheiro com pessoas a procurar Audio Enhancer, porque nós no PodSqueeze tínhamos lá uma pequena tool em que a pessoa punha lá o áudio do seu podcast e depois aquilo retornava um áudio com muito mais qualidade. E nós estávamos a começar a ganhar terreno no Brasil e em outros países de pessoas a procurar aprimorador de áudio e não sei o que mais, Audio Enhancer também, o termo em inglês. E já estava mais ou menos validado de que as pessoas, ou seja, já tínhamos mais ou menos a conversion rate e por aí fora. Portanto, já sabíamos que, ok, se nós conseguimos sacar todo este tráfego para Audio Enhancer, ou mesmo dirigir parte do tráfego que já estamos a ter no PodSqueeze para alguém que depois vá pagar uma subscrição noutro site de Audio Enhancer, talvez conseguíssemos fazer aqui um novo business. E neste momento já montámos o site há poucos dias e já estamos a começar a ter tráfego. Mas ainda clientes ainda sim, pronto, mas é tudo muito recente. Por isso é que eu digo, isto é a grande aposta para 2026, pelo menos para os primeiros, se calhar 6 meses. Entretanto, também fizemos mais produtos. Lançámos um produto que foi totalmente feito por ti, que é o Hunch Machine.
Como é que foi essa experiência? O que é que... Isto para mim foi uma espécie de uma singularity, aquele evento que tu anseias, aquele evento tecnológico que tu anseias, mas que achas que nunca vai acontecer e finalmente, uau! Tipo, ou seja, eu, sem escrever uma única linha de código, montei um produto, a Ants Machine, que é altamente dependente de código, que utiliza indicadores de mercado, e, já vou explicar melhor como é que funciona, mas um serviço de subscrição, as pessoas subscrevem, recebem uma API key, essa API key depois podem usar para ativar certas automações de investimento e por aí fora. Pronto, e eu montei o site e todo o back-end e por aí fora sem escrever uma única linha de código, só a pedir à AI para ir fazendo as coisas. Foi muito exaustivo, eu tive de usar o GPT de um lado e o cursor do outro, e pondo às vezes os dois a comunicarem um com o outro. Mas aí, desculpa interromper-te, mas isso até foi mais para o Audio Editor. O Audio Editor começou por aí. Só que mesmo assim, lá está, o Audio Editor... O Audio Pronto, Editor, só para dar algum contexto. Se queres explicar. é todo um editor de áudio em que vocês conseguem editar o áudio ou o vídeo através do texto. Conseguem fazer o highlight, sublinhar certas frases ou palavras e removê-las, e isso também remove do áudio. Foi essa nova funcionalidade que tivemos no PodSqueeze, que foi totalmente, entre outras, mas esta se calhar foi uma das maiores dentro do PodSqueeze, ou foi certamente dentro do PodSqueeze uma das maiores, a maior, que conseguiste fazer só usando o cursor. Uhum. O cursor é uma AI que escreve código, portanto tu vais pedindo ao cursor para fazer coisas. Epá, não sei, foram para aí umas 100 mil linhas de código que o cursor escreveu. Aquilo é um editor, apesar de tudo, é simples, mas é muito completo. Portanto, aquilo tem a transcrição, tu sublinhas o texto, depois aparece uma caixinha, podes cortar, depois também tens o Audio Wave em baixo, ele também seleciona, à medida que selecionas o texto, seleciona Audio Wave, cortas, ele colapsa, depois podes expandir, podes arrastar os handles para aumentar a área de áudio que queres cobrir, pronto, uma série de coisas. Ou seja, foi uma tool extremamente complexa do ponto de vista das interações, do que é um editor, não é? Há muitas coisas ali a interagirem, pois que também tem um timeline, tem que estar tudo alinhado com o som, com as timestamps, depois à medida que o som toca, as palavras na transcrição também saltam, ou seja, tem que estar tudo mesmo muito sincronizado. E eu consegui, falando com a inteligência artificial, às vezes tinha que pôr um modelo do GPT-5, às vezes nem sempre o modelo automático do cursor funcionava, mas foi também muito exaustivo, falhava muito, mas aos bocadinhos e tal, depois ia ao GPT, olha porque é que isto está a falhar, ele dava-me uma dica, punha o GPT a falar com o cursor e lá consegui fazer isso. Portanto, essa foi a primeira pista de que, ok, se calhar é possível fazer mais com AI. E depois, o Ants Machine foi um projeto de fim de semana em que eu estava a tentar automatizar financial analysis. Tipo, eu gosto de investir, gosto de conhecer os mercados e por aí fora. E então há uma série de youtubers que eu vejo que fazem previsões para onde é que vai o mercado, como é que são os ciclos da Bitcoin, o que é que está a acontecer. E então as análises que eles fazem recorrem sempre a uma série de indicadores, mas também tentam perceber o contexto atual dos mercados, as notícias, o Trump e por aí fora. Ou seja, é uma análise muito contextual, para além de matemática. E então eu pensei, ok, será que eu consigo fazer aqui uma automação que está sempre a checar o mercado, não só em preço, indicadores, notícias, tudo por aí fora, e conseguir gerar tipo o que é que eu devo fazer com o meu dinheiro a nível de investimentos? E então tu andavas a fazer experiências com o N8N já para automatizar uma série de coisas. Sim. Que também acho interessante falar sobre isso. Sim, essa é a minha descoberta do ano, diria. Falar. E então eu fui usar o N8N e consegui fazer ali uma automação de uma análise que eu acho muito completa, muito boa. Acho que provavelmente melhor análise do que eu faria. Depois partilhei no Reddit. Na altura teve um sucesso enorme. Teve um sucesso enorme. O objetivo não era fazer um negócio, era só partilhar com as pessoas. Olha o que eu fiz. E que teve um sucesso enorme. Tipo, partilhei para aí em, sei lá, 3 ou 4 subreddits. Em todos eles tornou-se viral. Tipo, 500 mil de visualizações em cada um. Mais de 1000 upvotes. E depois achei, ok, talvez haja aqui pessoas interessadas nisto. E transformámos isso num SaaS, basicamente. Que é outro, que é um investimento para 2026. É um investimento para 2026, embora aqui, ou seja, normalmente nós agora estamos numa fase do empreendedorismo muito mais analítica, era o que estávamos a falar no outro dia.
Sim, Nós já não nos deixamos impressionar com cenas, não é? Nós não. já não é tipo a ideia, e esta ideia vai ser muito fixe, as pessoas vão gostar, bué, porque quase nunca gostam, Parece quase quase nunca ligam. que somos indie makers profissionais. É quase como se. Eu dou essa analogia. Quando uma pessoa está a criar música, inicialmente cria-se música pelo coração, pelo que se gosta, mas depois assim, grandes estrelas pop já têm quase como uma fórmula matemática de quais são as notas que têm de estar em E os conjunto hooks e e os essas hooks e coisas. tudo mais para criar Uhum. uma música mainstream. E acho que é um bocadinho o que nós estamos a tentar fazer, ou seja, não sei se é bom ou se é mau, mas é muito mais com base, como o João disse, em termos de analíticos, de análise de dados, que estamos a ir buscar os nossos produtos. Exato, ou seja, este Touch Machine foi um bocado pá, ver que aquilo teve traction no Reddit e experimentei fazer um produto daquilo. Demorou uma semana a montar o SaaS inteiro, O mas MRR já está neste momento. já estamos em 100 MRR. Já estamos em 100 MRR? 100 MRR com este novo cliente. Oh, uau, ok. 100 MRR. Não sabia. É Achei que pouquinho. era. Temos que 5 clientes, pá, 5 ou 6 clientes. 5 ou 6 clientes que vieram só porque depois eu voltei a publicar no Reddit. Já não teve tanta traction como o post inicial, mas eu queria agora afinar um bocadinho como é que se calhar também não fiz muito bem aquilo. E pronto, entraram 5 ou 6 clientes agora, não sei precisar se Diz-me foi uma 5 ou 6. coisa. O AI, como é que tu vês isto? Pá, este ano foi um ano de crescimento gigante da inteligência artificial. Como tu dizes, hoje em dia uma pessoa que não saiba fazer código consegue criar produtos complexos. Uma pessoa que não saiba fazer design, se bem que nesta parte, bem, o Nana Banana, há muitos que também já se consegue fazer muitas coisas em termos de design, em termos de análise financeira, em termos de medicina, tudo, não é? Onde é que tu vês o AI, se calhar especificamente para os empreendedores? Eu vejo o AI. Eu lembro quando, por exemplo, eu quando era novo, eu gostava muito de fotografia e tinha lembro-me de ter investido numa máquina reflex, numa DSLR. Sim, sim, Aquelas, sim, sim, aquelas de sim. mudança que mudam a objetiva. E na altura não era toda a gente que tinha. Pá, essas máquinas eram caras, ou seja, nem toda a gente tinha uma câmara fotográfica à mão. E depois surgiram os telemóveis e eu passei, na altura ainda me interessava por fotografia, até punha algumas fotografias no Instagram, mas passei a usar cada vez menos a minha DSLR. Tipo, passava a usar praticamente a câmara do telemóvel. Comecei a ver que tinha resultados quase tão bons para a maior parte das fotografias que eu queria fazer. Ou seja, de repente toda a gente tinha acesso tecnicamente às mesmas ferramentas que eu para fazer fotografia. Mas não foi por isso que as boas fotografias deixaram de perder atenção, acho eu. Ou será que... Eu acho que não. Ou seja, não foi por haver mais meios de produzir fotografias que passou a haver muito mais competição e menos atenção às fotografias de qualidade. Eu apenas acho é que as pessoas tornaram-se muito mais rápidas a fazer um scroll up quando não interessa, a ignorar trabalho de má qualidade. Ok, interessante. Uhum. Mas isto só para fazer um paralelismo com a facilidade que é hoje em dia fazer aplicações e software e não sei o quê. Hoje em dia tu com o Cursor se calhar consegues fazer um SaaS e por aí fora. E nós, aliás, nós vemos isso. Hoje em dia toda a gente faz SaaS a pontapé, tipo, há diretorias com dezenas de SaaS, tipo, os mesmos slogans, aumenta os teus leads, consegue isto, faz aquilo e já entra num olho e sai pelo outro. E eu acho que é um bocado isso que vai acontecer, ou seja, vai haver um tsunami de novos SaaS e ferramentas, porque vai ser fácil em produzir, mas acho que aqueles que vão ter a distribuição certa e a qualidade certa e por aí fora, acho que vão acabar por vingar. Não sei se isso vai atrapalhar, não sei, é uma analogia que eu faço, mas não sei se é uma analogia perfeita. Tu achas que a qualidade nesta questão das imagens não baixou? A Achas qualidade, que estavas a dizer que só agora era mais pessoas podiam ter imagens ou tirar fotografias, mas que a qualidade não baixou necessariamente. Mas não achas que por haver mais pessoas a qualidade ou o que nós achamos que é uma boa fotografia, quase que os nossos estándares baixaram um pouco? eu acho que não, eu acho que os nossos standards não baixaram. Não? Não, eu acho é que, sim, eu estou a tentar imaginar
O que aquilo veio a fazer, por exemplo, veio a permitir novos canais de distribuição, por exemplo, no Instagram, se calhar houve fotógrafos que passaram a poder mostrar muito mais facilmente o seu trabalho no Instagram, ter mais agilidade a produzir trabalho, a experimentar novas coisas, mas não sei... Por exemplo, sim. deixa-me dar exemplo. Um fotógrafo, tal como um software engineer, antigamente, quando tinha uma máquina, principalmente quando eram as analógicas, tinha que se dedicar muito mais tempo à arte da fotografia para conseguir tirar fotos de boa qualidade. A fotografia tecnicamente, não é? Tecnicamente, exatamente. Sim, como estruturar a fotografia, tudo mais. A partir do momento que é mais fácil para as pessoas, ou seja, hoje em dia uma pessoa que se calhar pega num telemóvel sem qualquer treino fotográfico consegue tirar uma fotografia que se calhar depois comparada com uma fotografia de uma pessoa com 10 anos de experiência, um júri, principalmente um júri leigo, não sabe distinguir a diferença, ou até se calhar até vota na fotografia da pessoa sem experiência. Ou seja, se assim estamos a promover pessoas com menos estudos ou que se dedicaram menos àquela arte do que as que se dedicaram mais. E aí a qualidade tem que baixar, ou não? Não, Mickey, eu acho que a questão é mais, será que por ter havido mais facilidade em tirar fotografias, as pessoas que tiravam boas fotografias perderam a atenção? Ou seja, será que isso baixou os padrões de qualidade ou simplesmente produziu lixo que as pessoas não querem saber para nada? Eu acho que é mais o segundo. Vamos dar o exemplo dos carros automáticos. Uma pessoa, tens os bons condutores, não é? Eu acho é que o facto das pessoas terem uma câmara fotográfica, por exemplo, aquelas pessoas que têm jeito para as redes sociais, aquelas pessoas que são criativas, de repente passaram a conseguir tirar fotos, dar aso à sua criatividade, ou seja, conseguiram capitalizar outros skills. É possível, sim. Que é o que eu acho que vai acontecer agora, se calhar, com a AI, ou seja, uma pessoa muito boa em redes sociais, uma pessoa criativa, vai ter acesso a criar, se calhar, ferramentas mais criativas, vai poder utilizar os seus skills de redes sociais e depois criar um produto para essa... Deixa-me só voltar a este exemplo do carro que se conduz sozinho. Antigamente, ainda hoje, né? Uma pessoa tem que saber conduzir, não é? E depois tem as pessoas que conduzem bem, as pessoas que conduzem mal. Um piloto de Fórmula 1 é uma pessoa com muita experiência, etc. Mas, numa sociedade em que os carros todos se conduzem sozinhos, a pessoa que é o dono do carro, neste caso já não é o condutor. Tu não vais dizer que esta pessoa sabe conduzir, esta pessoa nem sabe conduzir, não é? É a máquina que o conduz. Mas o fim é o mesmo, ou seja, eu que sei conduzir muito bem, consigo levar o meu carro do ponto A ao ponto B em segurança, mas tu que não sabes conduzir, por exemplo, também consegues fazer a mesma coisa. Agora, será que tu não és condutor, não é? É o carro que te leva. Não será a mesma coisa, por exemplo, com as fotos também é isso. Tu não és fotógrafo, é os filtros, é a máquina, é o digital centering, o que seja, que te faz isso por ti, não é? Tu não és o fotógrafo, tu és só a pessoa que apontou, tu és só a pessoa que diz, eu quero ir ao McDonald's, leva-me lá. E cada vez mais, agora com a tecnologia, por exemplo, de desenvolver software e tudo mais, em que é cada vez mais fácil, tu és só a pessoa que aponta. Faz-me um software que faça isto. Ou então, ainda mais, faz-me um software que dê 10.000 de ARR. E é a máquina que te leva. Ou seja, até que ponto é que estas tecnologias deixam de fazer o enhance do humano, não é? Como é que se diz em português? Deixam de ser uma ferramenta para o ser humano e passam a ser uma substituição do ser humano. E é isto que eu tenho medo. É esta substituição. Nós estamos a chegar a uma fase em que chega ali uma altura que até nos começamos a questionar, mas para que é que precisamos de ser humano? Sim, pronto, essa acaba por ser a derradeira conclusão da AI, não é? É substituir o humano em todas as suas valências. Mas nessa analogia do carro, nesse caso o carro que se conduz automaticamente é a AI, ou seja, aqui a parceria entre o humano e a AI, nesse caso a AI tem 100% da tarefa, não é? Um humano mais um carro que se conduz sozinho, a AI tem 100% da tarefa.
Quando estás a fazer uma... Tirando a decisão para onde ir. Tirando a decisão para onde ir, pronto. Mas aqui o que nós estamos a avaliar é a condução, não é? A condução é... O carro aqui tem 100% da tarefa de conduzir. Estou a falar mesmo do ato de conduzir. Sim. Quando fazes uma imagem com o GPT já não tem 100% da tarefa, porque tu tens de conduzir o GPT, tens de dizer, olha, põe as letras em cima, ou põe aqui, ou põe estas cores, faz desta forma. Ou seja, nesse caso, se calhar, ou seja, estás em coautoria com o GPT a criar a tua imagem. Nestas, quando usas o cursor para criar uma app, também estás em coautoria com o cursor, porque muitas das decisões que o cursor está a fazer, não és tu que as fazes, é mesmo ele, tu só estás a dar alguns guidelines, às vezes até o cursor a sugerir coisas, a sugerir soluções. E portanto o que eu acho é que as pessoas, quanto mais a coautoria da AI é evidente, não é? Quanto mais uma imagem de GPT é mais feita por GPT, ou quanto mais uma app é feita por cursor do que pela própria pessoa, mais é percepcionada como lixinho, não é? Não, ou seja, parece que a pessoa ainda tem que pôr uma certa... sem dúvida. Ou seja, se dás, e era um bocadinho aí que eu queria chegar, se tu dás a possibilidade de mais pessoas com menos educação naquele tema a criar, eventualmente vais ter mais lixo, não é? Porque uma pessoa que se dedicou 10 anos a estudar fotografia vai ter sempre um certo standard, uma certa qualidade, comparativamente com alguém que lhe dás uma máquina para a mão pela primeira vez, não é? Sim, não é só isso. Mas, e nós estamos num mundo mais lixo, não é isso? Principalmente com os shorts. Mas eu acho que é mais interessante que isso, porque um grande ilustrador pode ter estudado 10 anos para fazer uma boa ilustração. Eu lembro quando o Midjourney, no início, produzia ilustrações tão boas como um ilustrador que estudou 10 anos. Ou seja, a AI já consegue fazer trabalho com tanta qualidade técnica como um humano que estudou 10 anos. Só que como é tão fácil produzir hoje em dia esse tipo de imagens, as pessoas começam a ganhar o olho para, ok, isto foi feito por AI. E automaticamente já não é a técnica que interessa. Já automaticamente é se tu identificas que aquilo é uma AI ou se é feito por um humano. Pois, aqui o tópico que eu ponho é se é importante a técnica para criar coisas boas. Se é importante alguém ter 10 anos, 20 anos, é como a questão do sushi, não é? Que os primeiros 10 anos de um grande sushi maker é fazer o arroz. Mas hoje em dia tens máquinas que fazem arroz muito bem, mas esse processo de 10 anos a fazer o arroz, se calhar isso é que faz com que ele seja um grande chefe. E não sei até que ponto é que isso não é o mesmo. Eu gosto daquela analogia do DJ, não sei se já te dei esse exemplo. Não. Eu durante muito tempo fiz flyers, design para discotecas. Eu não sou grande apreciador de discotecas nem de vida noturna, mas trabalhei muito nessa área. E eu, enquanto não apreciador da noite e assim, fazia-me confusão o trabalho de um DJ, não percebia bem para que é que um DJ estava ali. Tipo, se calhar há playlists no Spotify tão boas como... Eu sei que há muita argumentação, não, o DJ está ali a ler a plateia, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que as pessoas querem saber que há um humano a trabalhar para elas. Ou seja, há uma expectativa de humanidade no trabalho que está a ser entregue. E eu acho que é isso que acontece com a AI. Ou seja, mesmo o trabalho que a Midjourney ou que o GPT faz, mesmo que tecnicamente bom, do ponto de vista da ilustração, das composições, das cores, dessas coisas todas, do ponto de vista do design, o facto da pessoa saber, identificar, isto é feito por GPT, não há aqui mão humana, desvaloriza logo automaticamente. Ou seja, o facto de não haver, tu não conseguires identificar o input humano lá, tal como o DJ. Ou seja, as pessoas quando vão a uma discoteca não iriam gostar de saber, podia ser exatamente a mesma porcaria da mesma música, tipo uma playlist do Spotify, mas o facto de tu saberes que não há ninguém lá a pôr a música para ti, faz com que tu fiques logo muito menos engaged na música que está a dar. As pessoas gostam de ver um animador, gostam de ver um humano, estás a ver? Pois, não sei se é tanto por aí. Eu acho que as pessoas, um DJ é um live performer, não é? É a mesma coisa tu ires ver um concerto, ver os Guns N' Roses e eles metem-te a dar um videoclipe, não é? São coisas diferentes. Estás ali para ver a performance, principalmente numa discoteca em que tu vais ver um DJ específico, é para ver a performance. Mas mesmo que seja um DJ anónimo. Mas acredito que muitas pessoas que não liguem nenhuma ao DJ em si, para eles é-lhes indiferente estar lá um DJ a estar uma... Será? Sim, eu acho que há muitos bares e muitas discotecas que não têm lá um DJ. Acho que o fator humano não é... Ou seja, o que é que não sei, faz? Eu não sei o suficiente sobre esse mundo para dar a minha opinião. Isto é mais filosófico, mas o que é que te faz não gostar, quase automaticamente, de uma coisa gerada por AI? Se calhar não tens essa reação. Eu não tenho essa reação. Yeah. Eu não percebo.
Eu acho sinceramente, e entrando aqui para, se calhar, na minha grande aprendizagem de 2026, em termos técnicos, 2025, foi a descoberta do NA10, que acho que é uma coisa que já muitas pessoas conhecem, que é estas ferramentas de no-code ou low-code. O NA10 é tipo um Zapier ou um if this then that, acho que é assim que se diz. Que é self-hosted, é muito, muito barato se tiverem o vosso próprio servidor, e foi isso, juntamente com um node que eles têm lá, que é os agentes, que me permitem, aquilo usa uma inteligência artificial, eu uso sempre os OpenAI, que eu posso definir o que é que quero que faça e aquilo automatiza-me imensos processos, nomeadamente o B2B, escreve-me agora as newsletters para o PodSqueeze, agora está a fazer também o Customer Support do PodSqueeze, pá, aquilo é incrível. Isso foi a grande descoberta porque, mais uma vez, como bootstrappers, como sendo só duas pessoas, é crucial conseguirmos automatizar processos e hoje em dia já conseguimos automatizar processos e substituir. Eu chamo os meus empregados de inteligência artificial porque substituem o trabalho do que nós antes pagávamos a pessoas para fazerem isto. E estes empregados fazem isto tão bem ou melhor. E isso foi, sem dúvida, a minha grande descoberta e recomendo toda a gente para brincar um bocadinho com este NA10 ou com o Make ou com outros produtos semelhantes. E isto era para dizer o quê? Isto era para dizer se realmente a AI já tem autonomia para fazer coisas de Exatamente, era isso qualidade. que eu queria dizer. E muitos dos meus posts que hoje vão nas minhas redes sociais, nomeadamente o meu LinkedIn e o meu Twitter, eu dou só as guidelines, ainda sou eu que dou as guidelines, e o AI pega naquilo e transforma aquilo num post, incluindo uma imagem. Mas, por exemplo, as newsletters do PodSqueeze, eu já não faço nada. É o AI que vai escolher o tópico, escrever a newsletter, fazer as imagens, fazer tudo. E o que eu sinto é que se as pessoas não sabem que é o AI, se as pessoas sabem que o AI, fica um bocadinho de pé atrás. Mas é a inteligência artificial. Se as pessoas não sabem que é o AI, não desconfiam que é o AI e gostam do conteúdo. Uhum. Isso é que eu acho fascinante. Ou seja, as pessoas realmente têm esse preconceito. Eu acho que ainda é muito no início, eu acho que isso vai acabar no futuro. Tem um bocadinho esse preconceito contra o AI, mas é se souberem que é AI. Se não souberem que é AI, comem aquilo e ficam todos contentes. Mas porque é que achas que. De onde é que achas que vem esse preconceito em relação à AI? Ou seja, há logo uma percepção de baixo valor, não é? Quando isto foi fácil de fazer, não é? É mais um lixinho da internet. Eu não sei de onde é que vem este preconceito. Eu acho Mas que vem acho. tipo, ok, se isto é da AI é porque houve alguém sem paciência para fazer uma coisa personalizada ou uma Eu acho que coisa é isso. Eu meio. acho que vem. Se calhar esse preconceito vem da ideia de que o AI tinha pouca qualidade no passado, que era muito spammy, que era conteúdo lixo e que vem daí. Mas acho que cada vez mais com a qualidade do AI, pá, tu hoje falas com o chat GPT e aquilo é AI, e tu falas com aquilo como se estivesse a falar com uma pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a qualidade. Se a qualidade vai ser cada vez melhor e as pessoas vão. Epá, eu acho que as pessoas vão assumir o AI quase como assumem outras pessoas. Vão ter conversas, vão haver namoradas e namorados da AI, a psicólogos, empregados. Epá, e agora a minha única questão é se isto já está a chegar a um platô de desenvolvimento ou não. E se calhar para terminar este tópico, para mim é a minha grande pergunta, que é, eu noto que, por exemplo, o OpenAI, os novos desenvolvimentos do ChatGPT já não são, o, o gap já não é tão grande como era antes. Apesar de ser incrível, não é mesmo? E eu não sei até que ponto é que agora em 2026 vamos continuar a ter gaps e desenvolvimentos muito grandes, e se tivermos, eu acho que pode ser catastrófico, porque vai substituir os seres humanos completamente, ou seja, vai haver um desemprego. Nós já falámos sobre isso, tu és mais otimista, eu acho que no início vai ser muito difícil essa transição. Ou então, por outra, vai haver um platô, porque os algoritmos já não expandem e já não conseguem desenvolver mais, e depois aí acho que vai inevitavelmente haver uma bolha que vai rebentar em termos dos investimentos e tudo mais. Mas se calhar é pelo melhor. Não sei. O que é que tu achas que vai continuar a desenvolver a inteligência artificial? Epá, não faço a mínima ideia, é impossível prever.
eu não me imaginava a fazer um SaaS sem escrever uma única linha de código. Eu lembro-me de há uns anos Em atrás. 2024, né? Eu Em 2024 não eu imaginavas lembro que foi isso. para aí há 2 ou 3 anos atrás, nós estávamos a velejar no Tejo. Eu tinha levado 2 amigos teus. Yeah. E eu acho que um deles era coder, ou eram os dois, não sei se Era são. um deles, é. E eu estava a falar dele exatamente, tipo, eu estava a comentar com ele, já existem ferramentas de tradução tão boas, e na altura não havia GPT, o que é que impede de haver uma ferramenta que faça tradução de JavaScript para português corrente e eu consiga programar em português corrente? E na altura foi tipo um thought experiment. E passados 3 anos eu estava a fazer um SaaS em português corrente, tipo, é uma cena bizarra. Portanto, epá, e mesmo quando tu vais, durante muito tempo, as pessoas pensaram, ok, vem a tecnologia e os primeiros trabalhos que vão ser substituídos são aqueles trabalhos mais ah, manuais ou, sei lá, blue collar work. Vem a robótica, falava-se muito na robótica, né? Aqueles braços mecânicos que não sei mais. E substituiu. Sim, Há muitas fábricas hoje em dia que são só robôs, não é? Sim, substituiu em parte, mas neste momento os trabalhos que estão em maior risco são aqueles que toda a gente dizia, tipo, eu lembro-me da campanha que foi Aprenda a Programar, pai, há 5 anos, eu andava... há 5 anos? Há menos. Há menos. Há 1 ou 2 anos estavam pessoas a fazer cursos de programação, e hoje não estar, mas ainda é importante. Lá está, mais uma vez, eu acho que ainda é importante as pessoas saberem as bases e tudo mais. Só que vão competir com as pessoas que não sabem as bases e que se calhar conseguem produzir o mesmo tipo de conteúdo. E nós estávamos a pagar 1.600 euros ao Richave também para nos fazer manutenção de alguns bugs. E isso foi há 1 ano atrás e isso parece agora impensável, pagar 1.600 euros para fazer o trabalho que o Richave fazia, que fez muito bom trabalho na altura, nada contra o Richave, mas agora tudo aquilo que o Richave andava a fazer, eu consigo fazer perfeitamente no Cursor 1 ano depois. Portanto, pá, impossível prever. E no futuro, não, é isso que eu digo, eu acho que no futuro nem vou precisar de ti nem de mim. Temos uma automação no N8N em que nós só dizemos o que, e já existe, nós já dizemos o que é que resolve-me este bug e o AI vai resolver e vai identificar bugs e assusta-me um bocado este futuro, porque lá está, é toda uma sociedade, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, aqui em Portugal nota-se muito, em que as pessoas foram ensinadas que têm que ir para a faculdade para aprender, porque o futuro é este tipo de trabalho que usam a vossa mente e é um trabalho mais confortável do que acordar de manhã cedo para ir lavrar a terra. E agora, como é que vamos explicar a estas pessoas que afinal não? Que afinal o que é bom é ser canalizador, o que é bom é ser mecânico, porque já não precisamos de ti para seres um coder, para seres um project manager, para seres um marketeer, um advogado, já não precisamos disso. Porque o AI faz isso muito melhor. Para seres médico. Sim, não sei, eu sinceramente não sei o que é que um pai hoje em dia empurra um filho para... É muito complicado. Não é? Há uns tempos vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, são aquelas profissões assim de prestígio. Hoje em dia, um bebê que nasce hoje é completamente imprevisível. Eu não sei o que é que diria a um filho meu para ir explorar. Acho que, aliás, eu não confio que a escola também saiba. O problema é esse. É que normalmente na educação, a escola é que sabe o que é estudar história, estudar ciência, nananã. Eu acho que será que a escola, os professores, o Ministério da Educação sabe o que é que vai ser o futuro? Epá, a escola ainda funciona com uma pessoa à frente de um quadro com um livro. a debitar a matéria com livros. Portanto, não, eu acho que há aqui um grande mismatch do sistema de ensino e das expectativas profissionais e da tecnologia que existe hoje em dia e que vai... Para terminar, para um SaaS maker, para um indie maker, cada vez mais a distribuição é o mais importante. Porque se outras pessoas conseguem fazer produtos e que mal tu faças o teu produto, imediatamente há 20, 30 pessoas a fazer um produto igual, com umas linhas de código, com umas instruções, com umas prompts, a única coisa que tu tens é distribuição. Por isso, é isso que eu acho que nós temos que aprender. É sermos melhores em distribuição, sermos melhor em SEO, sermos melhor e cultivar estas coisas. O PodSqueeze,
tem uma newsletter que tem que ser cultivada, tem um SEO que tem de ser cultivado, porque isso depois também é utilizado para os nossos outros produtos. E pá, acho que é por aí. Distribuição era isso que eu recomendava, era isso, e se tiverem a possibilidade, começar negócios um bocadinho diferentes. Pá, se nós tivéssemos esse dinheiro, eu acho que tentaria investir em negócios que não fossem tão facilmente substituídos por AI. Tipo o quê? Abrir uma padaria? Pá, tudo, desde negócios tipo um podcast, um podcast em si, ou um canal de YouTube, uma coisa que cresça, ou seja, criação de conteúdo. Acho que isso é, as pessoas mesmo assim vão gostar de ver, ouvir humanos. Sim, algo mais mecânico, sem dúvida, padarias, pá, não para ser super rico, mas para ter ali um lifestyle business, caso as coisas comecem a falhar, pá, temos aquilo ali. Se eu tivesse dinheiro, para além do investimento em ações, era isso que eu faria. Muito Último bem. tópico, antes de irmos para o futuro, é um tópico rápido, que é este escritório. O cowork. Tu, no início deste ano, começámos por ir para um cowork. Eu sempre quis, sempre foi uma cena que para mim, pá, sem dúvida que foi uma mais-valia em termos da minha saúde mental, porque eu sou uma pessoa que preciso de sair de casa, preciso de falar, preciso de interagir. E ir para um coworking foi uma coisa muito importante. Depois, eventualmente, comecei-me a irritar com o facto das pessoas estarem a falar muito alto à volta, e depois optámos por ter o nosso próprio escritório, em que estamos a pagar uma renda mensal. Para ti, era uma coisa que tu não estavas à espera em 2025? Não, mas eu também não estava à espera de me convenceres a ir para um cowork, e convenceste. Portanto, depois de já estar num cowork, o passo de passar para um escritório foi mais fácil. Mas eu não tenho essa cena de precisar de ir para um sítio, ou seja, a minha saúde mental funciona muito bem a trabalhar sozinho em casa. Mas, isto, tenho que admitir que isto foi um grande win. Neste momento nós estamos aqui com um escritório de, aqui em baixo aqui é 60 metros quadrados, mais em cima é 80 metros quadrados no total, com 2 andares. O andar de cima temos um espaço de trabalho muito agradável, com uma grande montra, com luz natural. Aqui em baixo, antes é um work in progress, isto não é o estúdio final, mas temos aqui uma zona de gravação, temos ali uma secretária para gravar conteúdo, temos uma mesa de reuniões, temos aqui uma copa com frigorífico, com tudo, temos ainda um ginásio com pavimento de borracha, com máquinas multifunções, saco de boxe. Portanto temos aqui basicamente as condições que nós tínhamos no cowork. Estávamos num cowork relativamente premium, que tinha ginásio, que tinha tudo, conseguimos reproduzi-las aqui. Portanto foi um grande win. Yeah. E agora gosto. E agora gostas? E agora gosto. E achas que vai, em termos de performance, traz algum benefício comparativamente com trabalhar de casa? Depende, eu não sou muito de... eu funciono mais por bursts de criatividade e de energia. Às vezes, tipo, agarro numa ideia, tenho que executar, e se eu estiver nesse modo de hiperconcentração a fazer a minha tarefa, não interessa se estou aqui, estou em casa, mas sem dúvida que estrutura um bocado. Tipo, vir aqui para um escritório faz com que seja mais fácil fazer tarefinhas que não me apetecem fazer. E que tenho que de qualquer forma fazer no dia a dia. É mais estruturante. Pronto, e o facto de ter ginásio, é realmente é muito difícil. Eu comecei a ter ginásio, isto agora é um off-topic, mas a minha mulher já andava no ginásio há dois anos, depois convenceu-me a ir para o ginásio. Na altura era uma batata de sofá, não fazia exercício nenhum, estava muito mal a esse nível. E comecei a perceber que realmente toda aquela energia que eu tinha acumulada se resolvia indo ao ginásio. Porque eu realmente sou uma pessoa muito energética, e às vezes preciso de dar uma volta de bicicleta, mas eu nunca não percebia isso, e ficava só às vezes com aquela ansiedade caseira de ficar em casa, de não mexer, e realmente eu começo a perceber que realmente ter uma vida ativa, ir ao ginásio, aumenta a produtividade até mesmo no trabalho. E às vezes fazer uma pausazinha, né? Tipo, estás lá a trabalhar lá em cima, fazes uma pausa de 15 minutos, vens aqui, bebes um café, vais dar ali uns socos no saco, voltas para o computador com muito mais energia e lucidez às vezes. E a vantagem de ter um ginásio
no teu escritório é que mesmo quando estás muito atarefado consegues sempre encaixar, nem seja 30 minutos de treino. Ou seja, consegues de repente todos os dias, ou praticamente todos os dias, ter um bocadinho de exercício. E pá, para nós temos trabalhos muito estar sentados, é muito bom, sem dúvida. Por isso, acho que o ginásio foi uma boa aprendizagem deste ano. E aí, montámos um ginásio que temos ali uma máquina multifunções que nos custou 200€ no LX, uma máquina da Adidas que tem tudo. Temos um saco de boxe, temos uma barra que eu já tinha, que era minha e trouxe para cá, com pesos de 5kg. Temos ali a coisa dos pull-ups, elásticos. E tens aqui um ginásio que faz tudo, né? Faz tudo. Tens aqui um ginásio inteiro. Sim. Para treinar qualquer coisa. Depois ainda temos aí luvas de boxe, temos um sparring. E o que eu gosto, realmente, uma coisa que tu disseste, que é a diferença entre ter uma coisa nossa e uma coisa que é um co-work, que não é nossa, é que realmente para bootstrappers, para pessoas criativas, ter um espaço nosso permite-nos fazer... não nos limita a nossa criatividade. Se quisermos fazer aqui um evento, fazemos. Se queremos fazer gravar um episódio um domingo à noite, gravamos. Nada nos limita. Eu acho que isso é uma vantagem muito, muito fixe. Mas fico contente que gostes. Com certeza. Vamos ao último tópico, que é o futuro. 2026. Quais são as tuas previsões? O que é que gostarias de alcançar em termos do negócio, né? Em termos do nosso negócio? E o que é que tu achas que vai acontecer? Eu vou-te ser sincero, eu ando muito meditado. Eu desde que descobri a filosofia e a meditação que ando muito conectado com as coisas realmente importantes na vida. E portanto neste momento, pá, eu estou, apesar das frustrações do empreendedorismo, de não conseguirmos atingir se calhar aqueles objetivos de 1 milhão de faturação ao ano e não sei o que mais. Eu estou muito grato por termos este negócio que é sustentável. Se calhar não dá um ordenado de senior developer na Alemanha, mas está-nos a pagar relativamente bem. Temos uma vida confortável. E portanto, em primeiro lugar, o meu principal desejo é conseguir pelo menos manter toda a qualidade que nós conseguimos construir até agora. Acho que este escritório vai ser muito importante no nosso percurso nos próximos 3 anos, pelo menos, que é a duração do contrato do escritório. Acho que é muito estruturante, o ginásio é muito fixe, temos aqui condições excelentes, temos um bom negócio e, portanto, em primeiro lugar é estar grato por isso e esperar que isso pelo menos se mantenha. Agora, se for para ser um bocadinho mais ambicioso, eu estou com fé que a nossa estratégia dos domínios e de começar por negócios que começam pela distribuição e depois no produto, acho que faz sentido. Mas independentemente disso, eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos criar um negócio de multimillionaire. Eu acho que as probabilidades são bem altas. Porque nós acho que somos uma boa equipa, acho que tu tens skills que complementam os meus, e acho que não vamos desistir em primeiro lugar. Tipo, nós estamos sempre em cima da cena, sempre a tentar resolver problemas, sempre a aprender novas coisas, sempre pivoting quando é preciso, sempre a testar novas ideias. E portanto eu acho que isto é uma questão de tempo. E achas que é 2026? Eu acho que 2026 vai revelar coisas interessantes. Porque acho que nós estamos a começar, ou seja, durante estes últimos 2 anos estávamos com a cabeça muito virada para o Pod Squeeze, não é? E acho que estamos a começar neste momento a desacoplar-nos do Pod Squeeze e a experimentar coisas verdadeiramente diferentes, com um potencial escalável maior, se calhar. E acho que 2026 pode vir a revelar-se aqui um ano muito frutífero. Eu concordo, subscrevo com o que tu disseste e acho que realmente é isso, não pensar tanto, não ser tão central no Pod Squeeze. Nós temos falado disso, sobre o que nós aprendemos é criar quase como se fosse uma fábrica de produção de SaaS. Obviamente que dá muito para aprender, mas estou confiante que isto seja o efeito bola de neve, em que já temos vários pequenos produtos que lançámos, que achamos que são interessantes, só que mesmo assim ainda não levantaram. Mais estas novas ideias que estamos a tentar, mais este novo método de SEO, e que eventualmente possa ser em 2026 o ano em que isso tudo se começa a alinhar.
é difícil fazer previsões. Pá, o que eu gostava sinceramente era duplicar o MRR, ou seja, não do pod squeeze, ou seja, no geral da empresa. Se conseguíssemos duplicar, para mim era ótimo, e era por aí. Em termos de previsões tecnológicas, o que é que eu acho que vai acontecer em 2026? E acho que vai ser um ano mais calmo nesse sentido. Vão ver aquelas iteraçõezinhas do GPT 5.1, 5.2, uh, em que o código é um bocadinho melhor, em que as imagens são um bocadinho melhores, mas não vai haver assim nada de outro mundo. Eu acho que nesse sentido isso vai ser bom, vai-nos dar algum tempo para nós conseguirmos catch up e utilizar, porque eu acho que há muito ainda por explorar desta tecnologia. Em termos financeiros, acho que isso possa ser um bocadinho negativo, porque vai fazer com que esta grande bolha do AI comece a vacilar, e em termos de económicos possa não ser o ideal. Ou seja, não é aquela, se calhar saímos daquela ideia de bull market que estamos ainda em termos pelo menos dos S&Ps e tudo mais. Acho que vai ser um ano mais estável, e talvez um bocadinho mais de Yeah. temos tecnológicos. Concordas com isto? Epá, eu sempre quando abro o Facebook vejo uma nova cena a surgir, ou seja, a nível de... É que é muito fácil tu começares a habituar-te a usar só uma ou duas tools, não é? Ali o GPT e o Cursor, mas eu vejo tanta coisa cada vez melhor a surgir a nível de video generation, por exemplo. Isto foi uma questão, ou seja, estás a falar da questão da estagnação, mas eu acho que nos últimos, se calhar, 6 meses, 6, 4 meses, surgiu o Sora 2 Pro, que gera vídeo com um realismo que hoje em dia tipo, não consegues distinguir basicamente de um vídeo real. Sim. Ou seja, Sim, mas não é imprevisível, nós sabemos que vai para aí, não é? Não é... Pá, depois também Agora, surgiu mas aquele... também há uma grande diferença entre isso e de repente teres um filme ou uma série em que eu posso só dizer, faz a série, sei lá, 12 do Friends, em que ele vai pegar em todos aquelas characters do Friends e faça a série toda. Acho que ainda estamos... Epá, mas quando tivermos aí é mesmo a verdadeira singularity, não é? Pois, mas é isso, eu acho que Ou seja, se tu estás que em 2026 Sim, sim. em pouco mais ou menos vamos chegar aí. Sim. Aliás, a singularity está prevista por, como é que se chama aquele gajo? O Kurzweil, ou não sei como é que é o nome do gajo. Um futurista muito conhecido que aponta a singularity para 2045. E eu lembro-me que na altura, ele já fez essa previsão para aí, sei lá, em 2000 e poucos. E eu lembro-me de ter visto essa previsão. O gajo fez um timeline de tudo o que ia acontecer até a Singularity em 2045. Para quem não sabe, Singularity é o ponto em que a inteligência artificial tem mais inteligência que a inteligência humana combinada. Ou seja, é o ponto em que de repente há mais inteligência artificial do que inteligência natural no mundo. E as dinâmicas de inteligência mudam completamente. E então, eu lembro, na altura estava a ver vi esse timeline e achei aquilo fascinante, tipo, com a perspectiva de poder vir a assistir a isso na minha vida, mas ao mesmo tempo extremamente cético, porque me parecia tudo, tipo, lá na timeline a falar 2020, inteligência artificial, 2025, os primeiros inteligência artificial a passar Turing Test, 2030, os primeiros robôs, androids, não sei o que mais. E eu, epá, está tão perto, isso não vai acontecer. Agora começo a achar que, isso está a acontecer. E o gajo, tipo, nailed completamente. Portanto, eu não descarto a possibilidade de vir a surgir alguma espécie de singularity. Mas em 2045. Até 2045, está bem, mas temos muitos wrap-ups para fazer até lá. São 20 anos em que a humanidade tem que... É completamente imprevisível, né? A humanidade ou se reestrutura completamente, mas, ou seja, pronto, não é para 2000, estamos a falar de 2026, mas isto para dizer que sim, se calhar 2026 vai ser mais um ano de pequenos passos incrementais até à singularity. Mas nós vimos agora neste último ano aquele robô chinês também, que vai começar a ser mass-produced, que já está com uma destreza quase tão semelhante como os robôs da Boston Dynamics, que eram só para o inglês ver, não é? Apareciam naqueles vídeos
de showroom, mas que mas quando é que tu perguntar quando é que isto vai, quando é que eu posso comprar um para pôr na minha cozinha para me lavar os pratos? E agora vai surgir mesmo um robô chinês mass-produced com essa destreza de Boston Dynamics, e portanto não parece assim muito distante que esses androids que tu vês na ficção científica, a partir do momento em que conseguem pôr um GPT 5.2 dentro de um robô desses, não é? Será que estamos assim tão longe de um Jarvis do Iron Man ou de um Android do Star Wars, a partir do momento em que tu tens um robô desse e tens um GPT 5.2 e juntas os dois? Não sei, isto parece-me estar tudo mesmo aí ao virar da esquina. Não sei se é 2026, mas já. Ok. Não te surpreenderia se houvesse uma. Ou seja, não me surpreenderia que se agora em 2026 surgisse, sei lá, drones de entregas com inteligência artificial ou de repente os robotáxis do Elon Musk e haver uma disrupção gigante, ou seja, aquelas tecnologias que tu estás a ver já há muito tempo nos filmes de ficção científica, se surgisse assim uma cena desse ano, estás a ver? Um robô que lava pratos na tua cozinha que já podes comprar. Yeah. É isso que eu estou mesmo tipo a ver isso acontecer. Yeah. Obrigado, João. Claro, Tiago. Acho que foi um episódio interessante. Tive muito gosto. Falámos aqui de muitos tópicos para a malta que está aí, tanto no Indie Founder como no Negócios Centrela. Em 2026 vamos voltar. Eu quero trazer aqui mais. Agora temos um espaço ao Negócios Centrela, trazer aqui também convidados portugueses e também para o Indie Founders. Fazemos aqui mais gravações. E já sabem, se querem falar comigo, se têm alguma pergunta, WB Tiago é o meu handle no Twitter. E o LinkedIn também vou partilhar nas redes sociais ou nas show notes aqui deste episódio. E podem ver lá. Muito obrigado. Até a próxima.